mais eu viajo, mais perto me sinto de casa. Pelas estradas e pelos ares, por onde passa a rota da minha vida e das minhas viagens, sigo descobrindo pedaços surpreendentes do mundo. Depois de viajar pela Rússia e vivenciar um pouco do que são Moscou e São Petersburgo, foi hora de seguir meu caminho e, com a mochila nas costas, voltar para a estrada. Portanto, aqui vou eu para mais um destino da cidade da gente. Agora, a Polônia. Nossa viagem começa pela capital e maior cidade do país. É hora de conhecer o centro cosmopolita da Polônia. Vamos caminhar por Varsóvia. Varsóvia ainda não está incluída na maior parte dos roteiros turísticos dos brasileiros. É uma pena, porque é uma cidade muito convidativa ao turismo. Museus, prédios históricos reconstruídos, monumentos, restaurantes, cafés e uma gente muito gentil e hospitaleira. Enfim, é uma cidade pronta para o turismo. Vale a pena conhecer. Varsóvia tem origem na Idade Média. Por isso, quando chegamos aqui, é fácil nos sentirmos viajando no tempo sem nos darmos conta. A história de resistência, luta e esperança desse povo é emocionante. Em 1944, quando ocorreu o Levante de Varsóvia, considerada a maior ofensiva popular armada em um território ocupado pelos nazistas, a cidade foi quase totalmente destruída pelos bombardeios do Reich, na Segunda Guerra Mundial. Uma retaliação de Hitler que ordenou a aniquilação da cidade como castigo pelo movimento. Cerca de 85% das construções daqui foram transformadas em ruínas. Isso, ao contrário de um sinal de fraqueza, comprovou a força e a coragem dessa gente. Para reerguer a cidade foram usadas fotos, plantas arquitetônicas, pinturas, memórias. E assim a cidade foi reconstruída exatamente como era. É de impressionar qualquer um. Por tantas histórias, é inevitável a cidade nos surpreender e encantar por completo. Em 1980, o centro histórico da cidade, com suas fachadas barrocas e renascentistas e casas históricas cuidadosamente coloridas, foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Atualmente, a praça da cidade antiga, a Old Town, é ponto de encontro dos turistas e a maior referência dos moradores, o lugar certo para entender um pouco da história da cidade e do país. E também curtir um café, experimentar a culinária e visitar as muitas lojinhas de souvenirs daqui. Em um desses passeios que conheci o Michał, um guia muito simpático e apaixonado pela história do seu país. Com sua sombrinha laranja, sua marca registrada, nos levou por um passeio pelas ruas e pelas histórias da cidade. Na praça principal, o ponto de encontro diário de seus passeios, os turistas vão se aproximando com curiosidade e em pouco tempo já somos muitos, todos interessados pelas histórias do país. That's what we do every day. We do this tour in the old town of Warsaw to tourists, free of charge. It's a free tour, so we only run on donations or tips, and we love to show our city to people who come from abroad because we believe it's really worth it. Warsaw is this fascinating place which has been through so much during its history. You know, it has changed from being the royal capital to a communist city. Now it's turning into something like the 21st century capital of the region. So it's actually a very, very colorful and vibrant place. Which is still, in a way, looking for its identity. But
this is what I believe one of the most fascinating things about it. Another nice thing is that, you know, people usually don't know very much about Warsaw when they come here, and then they are usually very much surprised with how beautiful this place is. So this is another important thing about Warsaw, that this is a still place which needs to be discovered, and it's usually something that people just don't know very well. So that's what Warsaw is as a tourist attraction. Now, regarding its history, what is really special about Warsaw is the fact that it's very, very centrally located in Poland, and this is why it became the capital. Just over there, a little bit up, there is a statue of a king who was actually the first king of Poland who decided to come here to Warsaw and stay for good. He decided to move the capital here because previously it was Krakow, the city in the south, and this is at the turn of the 16th and the 17th century when Warsaw became this important place which actually was the capital. And one of the important reasons for Warsaw to become the capital was something that was kind of a revolution that happened around 30 years before it became the capital city. It was the fact that Warsaw was the place where kings of Poland started being elected. No passeio, que durou aproximadamente 2 horas, fomos apresentados aos pontos turísticos interessantes da chamada Old Town, como, por exemplo, o Castelo Real. Ele é o grande orgulho da cidade, reconstruído entre 1971 e 1984, a partir de uma pilha de entulhos. Esse castelo foi residência da família real polonesa e hoje é sede do parlamento e museu. Logo em frente, a coluna em homenagem ao rei Segismund. O rei foi responsável pela transferência da capital de Cracóvia para Varsóvia. Do castelo é possível ver o Estádio Nacional, o maior do país e sede dos principais jogos da seleção polonesa. Depois, uma volta pela praça da Cidade Velha. Barracas, miudezas, uma convivência sem protocolos. Warsaw was very, very badly destroyed during the Second World War. So around 85% of the city just ceased to exist back then. And this is the reason why what you see in Warsaw in terms of this historic architecture is, well, some people say a bit like Disneyland, because it's not original, it's reconstructed. However, it is on the list of World Heritage of UNESCO because of the fact that it was all reconstructed as a whole. So that's quite an important and big thing about those historic parts of the city. Poszarzał świat, do odlotu zbiera się dzień. Envolvidos pelas histórias do país e pela coragem do seu povo, chegamos ao Barbacan, a famosa muralha de Varsóvia. No fim da Old Town ainda é possível encontrar restos do que sobrou dessa muralha medieval do século XVI. Atualmente é uma espécie de portal que liga a Cidade Velha à Cidade Nova. Seguindo os vestígios dessa muralha, construída no ano de 1548, cheguei a um dos monumentos mais emocionantes, na minha opinião, o monumento ao Pequeno Insurgente, uma singela escultura de um menino que homenageia as crianças que combateram os nazistas durante o levante de Varsóvia. The reason why Warsaw is important on the worldwide scale is probably the things, or because of things, that happened here during the Second World War. So World War II began in Poland, in the north, but then Warsaw was the capital, obviously, so very much of those terrible things that happened to Poland during the Second World War happened here. And what is really important to know is that here in Warsaw we had two very important uprisings. First, in 1943, there was an uprising in the Jewish ghetto. That was the first city uprising against the Nazis during the Second World War in Europe. And then a year later, there was an uprising which we call the Warsaw Uprising. So in 1944, there was this bigger, more general uprising. Now, speaking of those two uprisings, it's important to know that until 1939, Warsaw was actually the second biggest Jewish city in the world.
every third inhabitant of Warsaw was Jewish. So we had around 400,000 Jewish inhabitants here. This means that when the Nazis came here and when they created the ghetto, it was the biggest Jewish ghetto in the world. Because at its peak there was like 450,000 people living there. Obviously most of those people died. You know, in 1942 the Nazis introduced this plan, the so-called final solution to the Jewish problem in Europe, so they just started sending people to death camps. And this is when most of the people from the Warsaw Ghetto were sent to Treblinka, the nearest death camp, like in the east from here. But then in 1943, those who remained decided to start an uprising, which was an idea to do something about their fates. Very many historians and very many participants of the uprising say that for them it was just an idea to choose a different kind of death rather than life, because it was clear right from the beginning that there were not very big chances of being successful. So obviously the ghetto uprising was lost, and after it was over, the Nazis decided to get rid of any single trace of all the Jewish community here in Warsaw. So they just flattened almost everything that was there. Now that was the uprising in the Jewish ghetto in 1943, but a year later, in August 1944, another uprising started, much bigger one. We call it the Warsaw Uprising because it was a really, city-wide thing. Around 200,000 people died during this uprising, and what is a terrible thing is that 180,000 of them were civilians. So it was a huge effort, which was an attempt to liberate the city from the Nazis before the Red Army approaching from the east comes. So the people of Warsaw wanted very much to be free, and they wanted to owe this freedom to nobody. There is this very famous and popular museum of the Warsaw Uprising in Warsaw, and those words I just said about being free and owing it to nobody are actually written above the entrance to it, because this is like the most important slogan explaining why the uprising started. We just wanted to be free, and we wanted this freedom to be like thing we actually won ourselves. So the uprising took over 2 months, a little over 2 months. It was lost, unfortunately. Plenty of the city was destroyed. Plenty of people died. But anyway, it is still remembered as a huge important thing to the city of Warsaw, and all those who took part in it are definitely remembered as heroes. Caminhar pela Cidade Velha é programa para mais de um dia. Há muito que se descobrir por aqui. Mas, como quero aproveitar para caminhar, segui em frente. E no fim da tarde, fui conhecer a rua mais charmosa daqui, considerada a Champs-Élysées do leste europeu, pela quantidade de palácios, institutos, monumentos e igrejas. No meu ponto de vista de viajante, as construções mais interessantes são o Palácio Presidencial, a Universidade da cidade, a igreja onde está o coração embalsamado de Chopin e o Palácio Stasi. O palácio, construído em 1620, é hoje a sede da Academia Polonesa de Ciências. Em frente ao palácio, um monumento que homenageia o polonês Nicolau Copérnico, fundador da astronomia moderna. E a alguns metros dali também merecem uma visita à tumba do soldado desconhecido e o Memorial do Levante de Varsóvia. E Cidade da Gente vai para um rápido intervalo, mas volta rapidinho, direto de Varsóvia. E Cidade da Gente está de volta, direto de Varsóvia. Neste bloco, um pouco mais sobre os encantos e a história daqui. Depois de andar pelos maiores e mais movimentados metrôs do mundo, não nego que eu senti um certo alívio quando cheguei em Varsóvia. Aqui o turista pode transitar tranquilamente de ônibus ou trans, que são meios de transporte super seguros e eficientes. Ou melhor ainda, é possível conhecer grande parte das atrações turísticas a pé. Idzie
drogą człowiek cały świat. Segui para o centro comercial da cidade. Prédios modernos e largas avenidas contrastam com o jeito singelo da parte histórica. Aqui sim nos sentimos na capital do país. Desde que se integrou à União Europeia em 2004, a Polônia vive um processo de modernização para se adaptar à economia do continente europeu. E isso fica bem evidente quando transitamos por essa região. E provavelmente, por isso continua sendo um lugar de preços bem acessíveis, o que é ótimo para o turista. Tak wiele gór, tak wiele mórz, których nie zmierzysz wszerz i wzdłuż, tak wiele przeszkód między nami. Entre uma visita aqui e uma observação ali, percebi que a estação de trem é o principal ponto de referência do centro comercial. Agora, o Palácio da Cultura, bem ao lado da estação, é o edifício mais imponente daqui. Com características arquitetônicas típicas da era soviética, a construção exibe as transformações do presente. É a construção mais alta da Polônia, que depois da queda do regime comunista foi reformada rapidamente. E hoje, escritórios comerciais ocupam a maior parte de seus 30 andares. Drzewo skłania czule kiście swe owocowe, liść na wietrze drga. That is definitely worth visiting is this post-socialist architecture of Warsaw. Like in the city center, there is this big building called the Palace of Culture and Science, a huge tower with a four-faced clock around, which is one of the city symbols for sure. It was a gift Poland was given, or Warsaw was given, from the Soviet Union back in 1950s, and this is the reason why until nowadays it actually remains quite controversial, because some people still see it as sign of dominance over the Soviet Union. Dominance of Soviet Union over Poland. But this is rather for people of older generations, people of my age. We just don't see it like that. We don't see it as a political thing. Anyway, it is actually becoming something that is an attraction. Its architecture is really special. If you're not planning to go any further east, like Moscow, for example, you are not going to see this kind of architecture anywhere else west of here. So this is also what is somehow special. Depois de conhecer essa região da cidade, segui para o gueto de Varsóvia. Durante a Segunda Guerra Mundial, moravam aqui aproximadamente 400 mil judeus, ou seja, 1/3 da população de Varsóvia na época. As marcas do muro que separou os moradores daqui do resto da cidade e o monumento à insurreição do gueto são referências repletas de significados. O primeiro monumento que eu visitei, por exemplo, simboliza um vagão de trem, onde os judeus eram embarcados rumo aos campos de concentração. Aqui dentro, diversos nomes simbolizando os mais de 300 mil judeus mortos. Outra visita igualmente dura, mas significativa, é ao cemitério judaico, construído em 1806, com mais de 100 mil túmulos, um dos poucos locais que escapou da destruição nazista. Everyone considered Warsaw as a city that was completely destroyed during the Second World War, and there is nothing to see. We decided to change it a bit because Warsaw indeed was destroyed during the Second World War and then was under a huge impact of communism, but some places survived not touched by the war, by the communists, and they are completely unknown even by locals. So the case is that this city has amazing spirit, but it's all hidden by the main roads. When you want to know Warsaw, you have to go off the beaten path. So basically, all tourists that go to Warsaw, if they go by the main street, they see basically communist blocks. And for the first view, Warsaw doesn't look very inviting. It looks communist style, which is not the best. So basically, if you want to get to know the city, you have to go behind these blocks. And behind these blocks, communist propaganda didn't get to. So you can discover beautiful streets of pre-war Warsaw. Warsaw used to be called Paris of the North.
Difícil não se emocionar, impossível sair a mesma daqui. Coração repleto de reflexões. Vou em frente deixando o meu respeito. A vida segue. Daí que a gente percebe o número de igrejas que a cidade tem. A Polônia é um dos países mais religiosos da Europa e tem um dos maiores percentuais católicos do mundo. Aí fica fácil entender por que as igrejas são tão presentes em todos os bairros daqui. People in Poland in general are religious. According to the latest census, nearly 90% of people in Poland declare themselves Catholic. So if you visit the church on a Sunday, you're going to see that there are like 5, 6 services every Sunday, and during each of them, the church, well, may not be full, especially in Warsaw, because in big cities this process of going away from the religion is probably deeper than anywhere else outside the cities. But anyway, there will always be people there. So whenever there are those big mass religious celebrations organized in Warsaw, like, you know, big religious holidays, you see plenty of people in churches, in the streets. So religion is definitely an important part of the identity of Polish person. Único porém, aqui também é impossível compreender qualquer palavra escrita ou falada. O polonês é muito difícil para nós, mas nada que a poliglota mímica não resolva. Além disso, o povo daqui é muito receptivo ao turista. Todas as pessoas que eu pedi informações foram muito solícitas e falavam muito bem o inglês. I think we are here not spoiled by the tourism yet. Well, we are not so used to crowds, millions of crowds. We are not Paris or even Czech Republic. We are not so popular city. So people still are very open for tourists. We are very, I think we are kind and helpful for any tourists. We are welcome and happy to see tourists here in Warsaw. And especially that Warsaw is very business place. There mostly you see business people, not so many tourists. That's why we are very happy to see tourists that like to visit Warsaw. Especially that Warsaw is, as I said, it's not like a main attraction in Europe to see. This is rather a place for those that want to discover less known parts of Europe, especially Poland still is not so popular. So I think it's a great place to meet young people with energy, open-minded and helpful. You should definitely come to Warsaw. We realized that people have been to all those places like Rome, Paris, London. People travel a lot, and obviously the first choice is to go to those really, really famous places. But how often can you go there? Now it's time to visit those places that are not as popular, not as well known, and Warsaw is definitely one of them. It's a growing city with plenty of cultural life, with fantastic atmosphere, with beautiful architecture, with extremely interesting history. One of the most important things we always say to our guests about Warsaw is that it may not be beautiful. And what I mean by beautiful is like picturesque, like Paris is, for example, but it is definitely interesting. There are so many stories to tell here. The history of this place is so fascinating that it's definitely a good reason to come here. E essa foi a minha viagem pela linda Varsóvia. E eu confesso, senti uma felicidade especial por ter conhecido esse lugar. Um lugar que me surpreendeu desde o primeiro momento que eu cheguei aqui. Mas não fiquemos tristes. A minha viagem pela Polônia continua. Nos encontramos agora em Cracóvia. Até lá! Varsóvia da Idade Média. Varsóvia do século XXI. Varsóvia de Chopin. Muralhas, tecnologias, reconstruções, esperanças, futuro. Cada tempo é uma partitura dessa sinfonia polonesa em forma de metrópole. Despedidas são sempre difíceis. Não sabemos o que levar de quem fica e o que deixar de nós para quem não vem.
Claro que um dia a saudade daqui vai apertar, mas hora de seguir. E meu próximo destino é Cracóvia.